Eu quero meditar hoje aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66. Vamos ler então aí do versículo 1 até o versículo 6. Deus tem falado no meu coração essa palavra nesse texto. Isaías 66, versículo 1 ao versículo 6. Então diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como quem comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeito por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês. Mas é eles que serão envergonhados. Versículo 6. Voz de grande tumulto virá da cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Deus abençoe o irmão Damião aí. Então, Pai do Senhor, boa noite a todos que estão conosco. O livro do profeta Isaías, tanto no capítulo 66, esse é um livro profético, né? Porque ele é a somatória do Antigo e do Novo Testamento, 66 livros, e Isaías, o capítulo 66, ele termina da mesma maneira que ele também começa. O capítulo 1, ele começa Deus ali condenando a falsa adoração, a falsa religião, e a gente vê isso no capítulo 1 e no capítulo 2, e no capítulo 66. E aqui a gente vê que muitas vezes, às vezes o cristão, e as pessoas em geral, seja o cristão aquele ativo que está congregando, aquele que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, ou seja, o cristão em geral, muitas vezes a pessoa ela acredita, tem acreditado que o fato de ir ao templo por si só é suficiente diante de Deus. O fato de ir ao templo, o fato de muitas vezes ir até o altar e ali às vezes levar uma oferta, levar um dízimo, dobrar os joelhos. Muitos vão até o altar naquele momento, tem aquele templo que tem um altar mais elevado, alguns dobram ali os joelhos, estendem até as mãos, colocam as mãos sobre o altar e ali fazem as suas orações, como isso por si só fosse suficiente para Deus receber a adoração. E esse capítulo 66 mostra justamente que nós não devemos acreditar que o templo e o altar nos protegem. Isso é um engano
que está presente na vida de muitos cristãos nos dias de hoje. Deus, ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, muitos são aqueles que confiam pelo o fato de estarem no templo e levando ali muitas vezes a oferta no altar, que isso está sendo recebido diante de Deus. Mas aqui estava acontecendo essa prática. E Deus estava dizendo que a pessoa que levava uma oferta que parecia ser uma oferta de um boi, para Deus era quem estava cometendo um homicídio. Aquele que estava levando um cordeiro era como quem estava levando um cão com o pescoço quebrado. Aquele que estava levando uma oferta de cereais é como aquele que estava levando sangue de porco. E aquele que estava queimando incenso é como a pessoa que estava bendizendo um ídolo. Ou seja, se nós formos olhar ali no Antigo Testamento, nós vamos saber que um cão é um animal imundo, o porco também era um animal imundo, e Deus estava dizendo que algumas ofertas, alguns sacrifícios, algumas adorações, elas estavam sendo imundas diante de Deus, porque as pessoas estavam satisfeitas, elas estavam acreditando que elas estavam indo para o templo, elas estavam indo para o altar, elas estavam ofertando, elas estavam dizimando, elas estavam fazendo ofertas de peso, como a oferta de um boi. Quem não lembra naquele momento que Deus vai chamar Gideão, e ali Deus, naquele dia ali, Deus ele pede que Gideão ofereça o segundo boi do pai dele, que era algo de peso. Então, quantas não são hoje as pessoas que elas estão satisfeitas em apenas levar a oferta? Quantos não são aqueles que estão dizendo: não, mas eu estou entregando um sacrifício muito alto, eu estou levando aquela oferta de sacrifício lá no altar do Senhor. Só que a mesma pessoa que está levando essa oferta, que está levando o dízimo, que ela está indo lá no altar, que está indo ao culto, ela está vivendo uma vida totalmente oposta aos mandamentos do Senhor. Deus está dizendo aqui: assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da palavra. Então, as pessoas que estavam indo ao templo, elas não estavam nem temendo e nem tremendo diante da palavra de Deus. E nós devemos tremer diante da palavra de Deus, diante de uma mensagem, quando formos na casa do Senhor, nós devemos, o nosso coração está aberto, nós devemos temer aquela mensagem ali. Mas as pessoas hoje, muitas vezes elas estão indo à igreja, como estão indo ao cinema. Elas vão lá, estão levando ali um refrigerante, uma latinha de refrigerante, estão levando a pipoca, elas estão levando ali um salgadinho durante o culto, parece um evento. Então perdeu-se a reverência, perdeu-se o temor, as pessoas estão vivendo uma vida de pecado, elas saem ali, elas vão para a rua, cometem lá os seus pecados, mas elas confiam: não, mas eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o culto, não, mas eu estou entregando a minha oferta, estou entregando ali o meu dízimo, eu estou fazendo sacrifício, mas não tem uma vida de obediência. E a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mais vale a nossa obediência do que qualquer outra coisa. E aqui a gente tem que entender também que muitas pessoas, elas estão, às vezes, querendo confinar Deus a um lugar. Então, elas, naqueles dias lá, elas imaginavam que Deus estava no templo. Então, elas confiavam muito no templo. O templo se tornou, na verdade, um objeto de amuleto, um objeto de idolatria para os irmãos que estavam ali sempre no templo. Não, eles estavam achando que, estando no templo, estavam seguros. Eles estavam mais seguros em estar no templo do que em obedecer a palavra do Senhor.
A Bíblia vai nos dizer lá no livro, na carta, em Provérbios, capítulo 1, no versículo 33, Provérbios 1, 33, está escrito: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que me der ouvido, o que obedecer, porque não adianta irmos ao templo, não adianta irmos lá no altar, colocarmos as nossas mãos no altar, dobrarmos o nosso joelho diante do altar, não adianta levar uma oferta de peso, de sacrifício que dói, se estamos vivendo uma vida na contramão da palavra, uma vida sem santidade, uma vida longe dos preceitos do Senhor. Isso é uma religião falsa, é uma adoração falsa. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João que ele busca os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Em espírito e de acordo com as Sagradas Escrituras. Não é porque nós estamos no tempo da graça que agora vamos usar da graça para dar ocasião à carne. Paulo vai dizer: não deis liberdade, não deis ocasião à carne. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. E o que a gente está vivendo hoje é isso. As pessoas, elas estão confiando que porque estão no templo, estão dizimando, estão ofertando, estão entregando ali as suas ofertas, fazendo um sacrifício, elas estão seguras. E Deus aqui está condenando a falsa idolatria. Isso é um negócio tão verdadeiro. Se nós atentarmos aqui, meus irmãos, nós vamos ver lá na Bíblia, por exemplo, Adonias. Adonias foi o irmão de Salomão. Ele, antes de Salomão ser proclamado rei, Adonias, ele juntou ali muitas pessoas, inclusive o general Joabe, e alguns sacerdotes, e ele se proclama rei. E aí o profeta Natã, juntamente com Batseba, vão até Davi e faz lembrar ele: olha, você fez uma promessa de consagrar o Salomão como rei, como futuro rei, mas agora quem está lá se proclamando rei é Adonias. E aí o profeta Natã chega ali justamente no momento que Batseba está falando, e Davi manda pedir ali a mula dele, o animal dele, manda colocar Salomão, e Salomão é proclamado rei. E a Bíblia então vai dizer que Salomão vai fazer um ajuste de contas naquele momento. E Adonias, ele vai pegar nas pontas do altar para ele ser impedido de morte. Ele corre lá para o altar, e ele pega no altar como se o altar viesse a proteger ele, porque o sacerdote que ali estava com ele naquele momento para a consagração, Salomão tirou a estada sacerdotal dele, mandou ele para casa, ele perdeu, foi demitido, perdeu o privilégio de ser um sacerdote. E Adonias então viu que ele ia ser sentenciado. Ele corre lá ao altar, e as pessoas disseram para Salomão: olha, Adonias pegou nas pontas do altar. E Salomão disse para ele: olha, se ele estiver fazendo bem, ele não precisa temer. Se ele estiver correto, ele não tem o que temer. Se ele estiver fazendo a coisa certa, ele não precisa temer. E essa verdade precisa os cristãos de hoje também guardar no coração. Se você está fazendo o que é certo, não precisa você temer. Mas se você estiver fazendo o que é errado e indo apenas para a igreja, levando o teu dízimo, levando a tua oferta, indo lá no altar, fazendo um sacrifício, mas você está fazendo tudo errado, aí você tem que temer. E você vê que Adonias, logo depois disso aí, ele vai pedir a Abisag, que era aquela serva que Davi, já na velhice, se aquentava por causa do frio, que era uma moça virgem, e ele vai pedir a Batseba, depois que ele havia cometido isso, então ele vai pedir a Batseba que intervenha a favor dele, para que ele tenha a Abisag como esposa. E aí Salomão manda executar Adonias. Nós vamos ver outro caso, que é o de Joabe. Joabe, ele matou a Abner, que era o general de Saul, no tempo de paz. Em tempo de paz, não se mata pessoas que lutam guerra. Em tempo de guerra, não. Em tempo de lutas, tudo bem. Mas em tempo de paz, não se fere quem
está na guerra, quem está na peleja. E Joabe, que era um general que ele fazia muitas coisas do seu jeito, ele não se submetia totalmente ao comando de Davi, ele matou Abner num tempo de paz. E depois ele matou outro líder, Amasa. E aí a Bíblia vai dizer que antes de Davi transferir, quando Davi estava transferindo o reino dele para Salomão, ele disse: lembra-te do que Joabe fez, matando 2 homens em tempo de paz, e não deixe que ele morra em paz. E a Bíblia então diz que quando Salomão ele é coroado rei, que ele vai fazer também ali o ajuste de conta, Joabe, ele corre e vai pegar nas pontas do altar, achando que ali ele estava protegido, achando ali que ele estava guardado, e mandaram dizer para o rei Salomão: Joabe está lá nas pontas do altar e disse que não vai sair. E o rei mandou passar a espada nele. Então, a palavra de Deus hoje para as nossas vidas é: o templo não protege. O templo e o altar não protegem o crente se ele não tiver uma vida de obediência, se ele não tiver uma vida de renúncia, se ele não estiver vivendo para o Senhor. O templo por si mesmo ele não vai proteger a vida daquele que está na contramão da palavra de Deus. E hoje muitos estão achando que estão seguros, estão indo na igreja, estão dizimando, estão ofertando, estão fazendo sacrifício, estão indo lá ao altar, dobrando o joelho, mas estão oferecendo uma adoração falsa ao Senhor. Uma adoração que Deus aqui diz que é como aquele que mata um boi. É como se a pessoa hoje pegasse o dinheiro do valor de um boi, um valor muito alto, e a pessoa levasse lá para o altar. E Deus está dizendo: com quem mata um boi, quem comete homicídio. Ou seja, como Deus vê uma pessoa que comete homicídio? Qual é a sentença para quem comete homicídio? É a condenação. Uma pessoa que comete um homicídio e ela não se arrepende, essa pessoa ela já quebrou ali um dos 10 mandamentos: não matarás. Então ela já está condenada. Então Deus está dizendo que tais pessoas que apenas estão indo ao templo e oferecendo ao Senhor sacrifício, ainda que seja grande sacrifício, essa pessoa está condenada. Se essa pessoa não se arrepender, ela vai estar condenada diante do Senhor, porque o templo não protege, o altar não vai proteger, a oferta não vai proteger. Ele diz: é como quem pega um cordeiro, quem sacrifica um cordeiro, como quebra o pescoço de um cão. Ninguém leva, um judeu não levaria jamais, em hipótese nenhuma, um cão, um cachorro, para ser oferecido no altar, porque era um animal, um animal sujo, um animal imundo. Então, Deus está dizendo da mesma maneira que muitos estão indo à igreja, achando que Deus está recebendo suas orações, suas petições, e Deus ele está vomitando isso. Deus está repugnando isso. Então, Deus ele está preocupado com a nossa verdadeira adoração. Vamos lembrar de Saul. Vamos lembrar de Saul, que o profeta Samuel marcou com ele, ajustou, combinou, e que sempre quando tinha uma guerra, ali o sacerdote ia fazer sacrifício e oferecer sacrifício a Deus. E o sacerdote Samuel combinou com ele o dia de: olha, daqui a 7 dias, né, eu vou te encontrar ao 7º dia, para que eu ofereça o sacrifício e você vá para a guerra e Deus peleje por você e vocês vão vencer. Mas a Bíblia diz que no 7º dia, antes do profeta Samuel chegar, o rei Saul, vendo que as pessoas, os soldados estavam sendo dispersos, que era um rei frouxo, um rei sem pulso, ele deixou as pessoas que estavam sendo dispersas, ele então pegou os sacrifícios ali e começou a fazer. Pegou o sacrifício e começou a oferecer a Deus. O profeta chegou ali e perguntou para ele, e se ele tinha feito aquilo que Deus havia mandado, se ele tinha feito do jeito que Deus, ele diz: eu fiz. E você vai ver que ele pega ali o rei Agag, ele pega o melhor das ovelhas, ele oferece ali, faz um sacrifício para Deus, e o profeta diz assim então para ele: mais importante é que se obedeça a Deus do que se ofereça sacrifício. Nada, meus amados, meus irmãos, nada substitui a nossa obediência ao Senhor. Nenhum sacrifício
Não, você pode estar todos os cultos presentes na sua igreja. Sua igreja pode ter 7 dias de culto, você pode estar os 7 dias ali. Mas se você não tiver uma vida de obediência, o templo, os cultos, o dízimo, a oferta, os sacrifícios não vão te proteger. Deus não quer uma adoração falsa, Ele quer uma adoração verdadeira. Ali no dia de Jesus, aquela mulher samaritana, ela disse, olha, nós samaritanos adoramos aqui no Monte Gerizim, mas vocês, judeus, adoram ali em Jerusalém. Onde deve se adorar? Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele disse, chegará o dia que nem aqui, nem em Gerizim, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Porque ele busca verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. No nome de Cristo Jesus, que nós não venhamos a confiar no templo. Não venhamos a confiar que a nossa presença lá no templo vai nos garantir a nossa eternidade. E nós estamos vendo hoje uma igreja fria, uma igreja que tem relativizado o pecado. O pecado hoje está sendo relativizado. A gente vê hoje pessoas falando assim, louvando o nome de Deus, falando Jesus, eu te amo, e essa mesma pessoa, ela está vivendo no pecado, está vivendo ali na bebedice, está vivendo ali numa vida de fornicação, está vivendo no adultério. Nós estamos vendo aí as pessoas relativizando, e elas estão indo ao altar, indo aos cultos, como se nada tivesse acontecendo. As suas mentes estão já cauterizadas. Essa é a palavra. Mentes cristãos com a mentes cauterizadas. A palavra sobre o pecado já não mexe mais com elas, não. Elas já estão ali cauterizadas. E elas estão ali pulando, louvando, participando ali do culto, mais uma vida totalmente oposta aos mandamentos do Senhor. No nome de Cristo Jesus. Muito bom colocado aqui, Mateus 15:8, Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o Senhor vê o coração. Deus, nós vemos o pastor, por exemplo, vê a oferta, vê às vezes o valor, o tesoureiro vê o valor que a pessoa coloca ali no gasofilácio, na salva. Os irmãos veem a pessoa pulando, batendo palmas, glorificando ao Senhor, mas o mais importante é o coração. E só quem vê o nosso coração é o Senhor. E nós devemos atentar para a condição do nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor diz, filho, dá-me o teu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o Senhor venha nesses dias guardar o nosso coração. No nome de Cristo Jesus, que as nossas mentes estejam protegidas, blindadas, de toda relativação, de tudo aquilo que é colocado como algo normal, como algo sem ofensa. No nome de Cristo Jesus, hoje se busca muito serviço, muitas vezes, nos altares das igrejas, a pessoa que toca bem, canta bem, tem uma voz bonita, a pessoa que tem algum talento, e é colocada aquela pessoa para o serviço, mas essa mesma pessoa, o coração dela está muito longe do Senhor, está numa vida distante de Deus, seja um levita, seja um músico, seja alguém ali da coreografia, alguém que tem uma pregação fervorosa. A pessoa tem o dom do Espírito, mas pode não ter o Espírito, que é diferente. Pode ter o dom, mas mais importante do que o dom é o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade e o domínio próprio, o fruto do Espírito. Nós devemos buscar o fruto do Espírito. Na verdade, a gente vê hoje que pouco se fala sobre o fruto do Espírito nas igrejas. Pouco se fala. Então, aonde não há palavra sendo pregada, o Espírito Santo também não se faz presente ali naquele lugar. Então, meus amados, essa palavra aqui que eu deixo para você nessa ocasião aqui, no nome de Jesus, e nós não venhamos a confinar, limitar o Senhor a um lugar, porque nós podemos adorar, na verdade,
Jesus diz que nós devemos ter a nossa vida em secreto na nossa casa. A oração que Jesus ensinou para nós e a nossa casa. Quanto não são as pessoas que ainda, crentes, quanto não são os crentes ainda que acreditam que a oração deles só funciona lá na igreja? Quantos não são aqueles que estão acreditando que precisam estar lá na igreja para a oração? Não, Jesus quer escutar a nossa oração na nossa casa, no nome de Jesus, no nosso quarto. Foi a oração que Jesus ensinou. Não significa aí que aí também tem que ter a ver o extremo, que tem aqueles que hoje estão em casa e não estão indo para o templo, mas estão dizendo, não, mas estamos em casa. Mas a palavra do Senhor diz, não deixe de congregar como é costume de alguns, antes faça a admoestação quanto o dia se aproxima. Aí tem aqueles que se aproveitam e dizem, não, então eu posso orar em casa, eu não vou para o templo. Se o templo não protege, mas se eu estou em casa orando, eu estou em comunhão com Cristo. Se eu estou em comunhão com Cristo, eu tenho que estar em comunhão com o corpo de Cristo, que se reúne no lugar público. A igreja é o corpo de Cristo que se reúne ali, no nome de Jesus. E se eu estou com Cristo, eu devo estar juntamente com os meus irmãos, no nome de Cristo Jesus. Então, deixo aqui esta palavra para os amados irmãos. Ainda posso citar ainda também aquela passagem de Jesus em Lucas 18, que fala ali do fariseu e do publicano. O fariseu, ele disse, olha, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo tantas 2 vezes na semana, e então eu estou aqui no templo. Em outras palavras, ele estava confiando naquilo que ele fazia, mas ele não estava sendo aquilo que Deus queria que ele fosse. Enquanto o publicano bateu no peito, não olhou nem para, teve coragem de olhar nem para cima e disse, Senhor, me perdoa que eu sou um pecador. Aí também abre aqui um parêntese, porque tem gente que diz, Senhor, tu sabe que eu sou pecador, mas a pessoa, quando ela confessa o seu pecado, segundo lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, tem que abandonar. Não é confessar pecado todo culto, não. Tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado. Igual aquela mulher que foi pega lá, que disseram para Jesus que ela tinha sido pega em flagrante adultério, e Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena, eu também não. Mas Jesus disse, vai e não peques mais. Agora tem uns aí que dizem, Senhor, eu sou pecador, Senhor, que fala. Essa oração religiosa e esse tipo de oração são de pessoas que estão oferecendo cão com pescoço quebrado no altar para o Senhor. Estão oferecendo sacrifício imundo diante do Senhor, porque elas estão o tempo todo dizendo que são pecadoras, que elas não são santas, e elas continuam. Não, você confessa o pecado e você abandona, confessa e tem que abandonar no nome de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus.